Eu vou iniciar esses testes aqui com vocês aplicando tanto o lápis pastel seco quanto o giz pastel seco sobre esse papel aqui da Strathmore, linha Bristol Toned Grey. Mix Media, tá? Um papel para técnicas mistas. Ele é bem legal, é um pouco liso, porém tem uma boa gramatura. Ele tem 300 gramas por metro quadrado, da série 400. Eu vou utilizar essa luva aqui para proteger minha mão do contato com o giz e também vou aproveitar para espalhar o próprio giz com o dedo. Eu vou iniciar por esse giz pastel preto, esse giz aqui é da marca Le France. Eu não vou ficar explicando muito sobre as cores aqui não. O importante é que você entender essa questão da utilização dos materiais, a aplicação sobre papel. Eu vou te passar também a minha visão, opinião, observações que eu estou tendo e conclusões finais. Aqui eu já passei o giz no papel, criei uma certa camada e vou agora utilizar o dedo para poder espalhar. Você nota que o giz solta bastante o pó e fica um tom bem preto mesmo, bem bonito. E vou depois trabalhar com demais cores aqui para lá no final utilizar o lápis pastel para fazer alguns detalhes de pelos. Eu vou utilizar agora esse tom do giz pastel seco na cor creme, da Le France também. Todos os giz aqui são da Le France, tá? Apenas para aplicar uma cor mais clara aqui no exercício. Se esse método de aplicar o giz direto no papel para depois espalhar com o dedo, misturando as cores, logicamente utilizando a luvinha, é efetivo. Tem gente que curte trabalhar espalhando o giz direto com o dedo no papel, sem proteção, sem luva, sem nada. Eu não gosto muito porque minha mão transpira um pouco, então eu quero evitar esse contato ali, às vezes perigoso até manchar, sei lá. Então eu prefiro utilizar a luva, porém a luva não é muito usual, pelo menos não por mim. Eu gosto de trabalhar com outras ferramentas que eu vou te mostrar mais pra frente aqui no vídeo. Agora é só espalhar, não tem segredo, eu vou fazer a mistura, a mesclagem desse tom do creme com os demais tons de cores que eu apliquei e fica um degradê até bacana, fica bem interessante o aspecto ali. A divisão do tom fica bem natural, não fica tão marcada e é um ponto bem positivo. Eu curti, confesso que eu gostei de aplicar, de misturar o giz ali com a luvinha, é bem legal, dá um contato bem bacana com o papel. Agora eu vou utilizar 3 lápis pastel seco da marca Faber-Castell linha Pitt Pastel para fazer alguns detalhes de pelos. Meio que imaginando como se esse exercício aqui fosse um tipo de animal, um cão, um gato e tal, um pet. Vamos levar isso em consideração aí. Então, partindo desse princípio, agora eu vou detalhar para gerar efeitos de definição de pelos, detalhes. O ponto positivo aqui é que o lápis pastel seco pega super bem por cima dessa camada, dessa base que eu criei com o giz pastel. O ponto negativo é que o lápis pastel seco gasta muito rápido, então eu vou perdendo essa definição nos detalhes. Mas é claro, também vou estar girando a todo momento o lápis para pegar um novo atrito, ou seja, pegar um lado que a ponta está um pouco mais fina. Agora, indo mais para o lado da ilustração do desenho, vamos dizer assim, vamos supor que isso aqui fosse uma referência de um cãozinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar toda uma base do pó de giz pastel seco, ou aplicando direto o giz sobre papel, para criar o efeito de tonalidades de cores, luz, sombra, contraste e tal. E aí fica aquele negócio bem homogêneo e uniforme mesmo, assim como você viu no fundo. Porém, depois, quando eu vou aplicando detalhe de pelo, eu vou construindo esses nuances, essas definições, dando um pouco mais de aspecto realista ao desenho. E aqui eu vou alternar entre esses 3 lápis que eu mostrei, modificando também um pouco a maneira de fazer os pelos para diversificar. Então, de acordo com isso, eu vou modificando também a forma de desenhar o pelo. Se você parar para pensar no nível realista da coisa. Até porque eu não estou me baseando numa referência aqui não. Estou fazendo de cabeça mesmo, apenas para exercitar. Quando eu digo para você assim que não existe um pelo segmentado, padronizado, se você pegar, por exemplo, ali uma referência de algum animalzinho para desenhar, você vai perceber que os pelos desse animal ele tem diferença de acordo com as regiões, de acordo com o local. Eles não irão ser todos idênticos, meio que padronizados entre si, não. Irá haver sim certa diferença entre a disposição desses pelos ali em determinadas regiões. Então isso que eu quero que você entenda. Agora, a conclusão final, a partir desse primeiro exercício. Eu gostei, tá? Curti. E é claro, não me baseei em referência aqui não. De acordo com a referência, eu também modificaria a maneira de fazer, a forma de executar o exercício. Então tudo isso influencia.
Aí um testezinho final, eu apliquei o lápis cor de carne da Pitt Pastel, Faber-Castell, e vou espalhar também com essa ferramenta. Você nota que o tom de rosa já é bem claro, e ainda fica mais claro ainda quando eu faço essa mistura, quando eu pego ali a ferramenta de aplicação de sombra e mesclo. Aqui no caso eu utilizei um creme, que inicialmente ficou mais escura a cor, depois quando eu espalhei, a tendência é fixar mais um papel e a própria ferramenta de aplicação de sombra, ela absorve a cor para si. Então tem vários fatores que a gente pode observar, a gente pode debater. Agora eu vou utilizar essas espátulas para pão pastel, que é uma espátula específica para a técnica pão pastel. O pão pastel é como se fosse um pigmento puro em pó, ao invés de ser prensado em forma de giz e tal, ele é reservado em recipientezinhos e vendido dessa maneira. Então é como se fosse o pó puro, é como se eu pegasse, por exemplo, a barra de giz e raspasse no recipiente. Então essa espátula azul que você viu serve para isso, porém eu vou utilizar ela assim como muitos artistas utilizam, né, que trabalham com giz. Eles passam o giz no papel, depois vem com a ferramenta de aplicação de sombra e espalham. Ó, a minha impressão aqui é a seguinte: fica mais clara ainda a cor, você notou que praticamente quase que desapareceu a cor do papel, ou seja, essa ferramenta ela absorve mais ainda o pó de giz para si, essa espuminha ela absorve muito o pó do giz, ela espalha bem também, só que ela tira muito a intensidade da cor. E aqui você está notando que eu estou já espalhando com a ferramenta de aplicação de sombra e veja que ficam uns risquinhos que é do contato do giz com o papel. Isso pode ser por conta da maneira que eu estou utilizando, da forma que eu estou aplicando, ou da absorção do papel, ou da aplicação da ferramenta. Pode ser por vários fatores, como já falei. Eu, particularmente, não gosto muito de aplicar o giz direto sobre papel, dependendo da situação. Aqui um outro exemplo, eu vou pegar um estilete de precisão. Vou raspar um pouquinho do pó do giz para poder fazer a mistura e aplicar depois essa ferramenta por cima. E você já percebe que é aquele que eu falei. Lembra que eu mencionei que eu pego o pozinho de giz com a ferramenta e aplico no papel? Aqui é parecido com o que eu faço no desenhista colorido. Eu consigo um tom mais concentrado. Ou seja, quando eu passo o giz e espalho, fica um tom mais claro. Quando eu pego o pozinho do giz e espalho, ou seja, quando eu pego o giz e raspo o pozinho direto no papel e espalho, fica mais concentrada a cor. Quando eu passo o giz no papel e espalho com a ferramenta de aplicação de sombra, eu perco um pouco da concentração. Parece que a cor se dispersa no papel. Ela espalha e fica muito integrada, muito até clara. É legal para você tirar essas conclusões, você mesmo aí conseguir observar o que ocorre e também, né, como se fosse uma física da cor, vamos dizer assim, de contato dos materiais com o papel. Nesse último teste aqui você viu que eu passei o giz no papel e apliquei a ferramenta de aplicação de sombra e, na minha opinião, o resultado é muito melhor. Por quê? Porque a absorção dessa espuma aqui é menor. Essa espuma não absorve tanto o pó de giz assim, mantendo o pigmento, mantendo a densidade da cor, na minha opinião, ficando mais bonito. Eu gosto mais. Então, se você quiser utilizar essa técnica, tire suas próprias conclusões. Qual o tipo de ferramenta é melhor para você? Qual que você acha que mais se adequa para você, que mais você vai se adaptar? Tipo de papel, a forma de aplicar, etc. Valeu por ter ficado até aqui comigo no vídeo. Até o próximo conteúdo. Falou!